4 hábitos silenciosos que podem estar te afastando de Deus. Veja comigo o que diz Juízes, capítulo de número 16, verso de número 20, acerca do juiz Sansão. Então ela gritou, ela aqui é Dalila: Sansão, os filisteus vem vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo. Quero que você preste atenção no que Sansão estava falando consigo. Vou sair como das outras vezes e me livrarei. Irmãos, agora o que vem o escritor detalha aqui depois, para mim é uma bomba. O escritor diz: mas ele não sabia ainda que o Senhor já havia se retirado dele. Esse relato de Sansão resume a vida de algumas pessoas, de alguns irmãos, que podem estar vivendo um afastamento de Deus. Deus pode ter se afastado de você. E quero dizer que eu já vivi um tempo de afastamento. Eu quero contar para você 4 coisas que eu removi da minha vida, para que eu pudesse voltar a ter um momento de comunhão com Deus, sem pesar na consciência, sem culpa no coração. Mas antes, deixa eu falar como Sansão chegou nessa circunstância. Sansão, escolhido por Deus. O nascimento de Sansão foi anunciado por um anjo, a sua mãe, e depois confirmado pelo mesmo anjo a seu pai. Provavelmente foi uma manifestação teofânica de Jesus a eles ali no Antigo Testamento, pois o pai de Sansão vai chamar aquele ser que lhe havia aparecido de maravilhoso. Um dos títulos dado pelo profeta Isaías a Jesus, que ele seria o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Sansão, ele tinha um voto de nazireu. Como nazireu, ele não cortaria o cabelo, não beberia bebida forte e também não tocaria em cadáver. A queda de Sansão foi gradativa. Ele primeiro bebe bebida forte, depois ele mata um leão. Na volta pelo caminho, aquele leão está tomado de abelhas com mel ali dentro, já havia composto de mel, e ele vai tocar agora em cadáver. O último elo do seu voto de nazireu que faltava ser quebrado era o seu cabelo ser cortado. E quando ele abre o coração para Dalila, Dalila então chama um homem que corta os cabelos de Sansão. Ali diz a Bíblia que o Espírito Santo havia se retirado dele, só que ele não sabia. E qual é o processo que eu enxergo na vida de Sansão, que esteve na minha vida e pode estar na sua vida, que leva Deus a se afastar de nós? Eu sei que é um tema delicado, eu não estou aqui para apontar ninguém, mas simplesmente quero trazer uma mensagem que direcione você a receber um despertamento, um avivamento de Deus para o seu coração. Observe que eu encontro pelo menos 4 coisas que nós precisamos remover da nossa vida, que esses 4 elementos podem nos afastar de Deus. Primeiro é o orgulho. O orgulho, ele faz o ser humano acreditar que ele não precisa mais de Deus. Um dia eu ouvi uma frase que falava sobre relacionamento, mas eu acho que cabe no sentido em relação a Deus também. Há tanto eu em mim. O que é um homem orgulhoso? O homem orgulhoso é isso aqui, ó. Há tanto eu em mim que Deus não cabe. Enquanto o meu ego habitar dentro de mim, não vai haver nada do Senhor em mim, não vai haver nada do Senhor em nós. Entenda, meu irmão, minha irmã, você que me ouve nesse vídeo, se nós não nos esvaziarmos, se nós não aderirmos à filosofia de vida de João Batista. Qual é a filosofia de vida de João Batista? Que ele cresça, aleluia, e eu diminua. Oh glória, que ele apareça. Aí Paulo vai nos ensinar algo mais profundo, que Cristo viva em mim. A vida que vivo eu, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós temos que nos esvaziar a tal ponto que não seja os nossos atos sobre nós, mas seja sobre a manifestação da graça, da bondade, da misericórdia de Deus. O orgulho, ele nos afasta de Deus.
Há um texto em Provérbios que diz que o orgulho precede a destruição e a altivez de espírito antecede a queda. Mas a humildade, ela precede a honra. Se nós formos humildes, com certeza, Deus, ao seu tempo, nos exaltará. Então, a primeira coisa que faz com que o Espírito Santo, Deus, se afaste da gente, é nós estarmos orgulhosos. Há tanto eu em mim que Deus não cabe. Segunda coisa que pode afastar Deus de nós, pecado não confessado. Há um texto em Isaías, capítulo de número 59, verso 2, que diz: mas as suas iniquidades separam vocês de mim, e os seus pecados esconderam de vocês o meu rosto, para que eu não vos ouça. Olha que interessante, o profeta Isaías está dizendo: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos tapados para que não possa ouvir. E aí Isaías vai mostrar qual era a barreira, qual era o afastamento que havia entre eles e Deus naquela época. Eram os pecados. Quando nós pecamos, irmãos, o pecado em sua essência é uma escolha por caminhos contrários à vontade de Deus, ao seu caráter, ao seu amor, à sua orientação. Quando nós escolhemos por pecar, nós nos afastamos de Deus. Deus um dia se manifesta a Caim e diz assim: o pecado já está à porta do seu coração. Cabe a ti dominá-lo. Às vezes nós estamos pedindo para Deus: Deus, eu não quero mais sentir isso. Mas isso que você não quer sentir, fora de um contexto, é pecaminoso. Mas dentro de um contexto, é totalmente lícito. Então, se Deus remover isso que você deseja não sentir mais, talvez dentro do seu casamento você não sentiria o prazer que você teria com a sua esposa, entende? Então, não é sobre Deus arrancar de nós, é sobre nós exercermos o domínio próprio. Não sei se foi claro para você nesse sentido. Então, há coisas que nós estamos pedindo para Deus remover da nossa vida, porque para nós é mais fácil que Deus venha e arranca. Porque é muito mais fácil Deus tirar de nós do que nós lutarmos contra isso todos os dias. O pecado afasta Deus de nós, nos afasta de Deus. Mas há uma terceira coisa que pode estar nos afastando de Deus: a falta de perdão. Eu lembro sempre que Deus diz assim, Jesus diz assim lá na passagem sobre a oração do Pai Nosso. Ele diz: perdoa-nos assim como nós temos perdoado. Pergunta de rodapé para você pensar. Se Deus, preste atenção, nos perdoar à medida que nós perdoamos, se Deus te perdoar à medida que você perdoa, você estaria absolvido ou condenado? Há uma reflexão que nós temos que fazer, porque essa oração é muito forte. Olha o que o Senhor está nos ensinando a orar. Perdoa-nos, ó Pai, assim como eu perdoo. Mas a realidade é que se Deus for perdoar, como muitos de nós perdoamos, nós estaríamos todos condenados. Porque às vezes nós alimentamos ressentimentos, mágoas, raiva, sentimentos ruins dentro de nós que só faz com que o Espírito Santo se entristeça e se afasta de nós. Então, quando nós decidimos por consciência própria alimentar a mágoa, o perdão, nós estamos abrindo mão do amor. E há uma frase de Martin Luther Jones, se não me engano, que diz assim: eu faço opção pelo amor. O ódio, a mágoa, são fardos pesados demais de se carregar. Talvez a sua vida está um peso porque você tem decidido carregar ofensas de 20, 30, 40 anos atrás. Você tem retroalimentado sentimentos que foram causados lá no seu passado, porque você acha que é uma injustiça você perdoar essa pessoa. Mas a primeira coisa que você tem que entender sobre perdão, primeiramente não diz nada sobre o outro, diz sobre você. Ofensa é alguém querer pegar uma pedra de 1000 quilos e querer dar para você carregar o resto da vida. Perdão é você catar essa pedra e recusar-se de levar ela, porque ela não é sua, ela é de quem te feriu. Entende? Você consegue compreender isso? Então libere perdão. Eu sei que não é fácil liberar perdão. É por isso que nós podemos pedir ao Espírito Santo que nos dê força. E assim, você não tem que esperar sentir para perdoar. Porque boa parte das coisas que a gente vai fazer não é sentindo. Nós vivemos por princípio, não pelo que sentimos. É isso que nós temos que entender na nossa cabeça. Eu não senti ainda de perdoar.
mas na palavra já está escrito que é para perdoar. Então você não precisa sentir para que você perdoe, você perdoa. Entende? Oh, meu Pai, eu sei que eu tenho falado com pessoas aqui que estão passando por um momento difícil, mas talvez a sua vida só está tão cheia de amargura, tão azeda, tão sem brilho, porque você tem guardado esse rancor dentro do seu coração. Libere hoje perdão, siga em frente. Alguém um dia ilustrou que não perdoar é como alguém que tem uma grande empresa. Imagine, eu tenho uma empresa e você é meu funcionário. E eu, por algum motivo que você fez na empresa, eu resolvo te afastar da empresa. Eu não te mando embora, mas você não produz mais na empresa, você não colabora mais na empresa em nada. Mas eu te dou ainda a cesta básica, eu ainda te dou o seu salário, o seu 13º. O que está acontecendo aqui? Eu tenho alguém que não traz mais benefício nenhum para a saúde da empresa, mas continua ainda drenando a finança da empresa, continua sugando ainda da empresa. Quando nós não perdoamos, é isso que acontece. A pessoa já foi embora da nossa vida, talvez elas nem lembrem mais o nosso nome. Mas como nós não perdoamos ela, nós não damos a conta para ela, nós não fizemos o acerto da vida com ela, ela continua drenando a nossa energia. Aí você lembra dela no café da manhã, acaba o seu café da manhã. Você lembra dela na hora do almoço, acaba o seu almoço. Você está morrendo de sono e a sua cama está dizendo assim, ó, vinde a mim, você que está cansado, e você deita na sua cama para você dormir, só que você lembra daquela pessoa, você tem uma noite de sono ruim, você perde a noite acordado. O céu está gritando a você nesse vídeo, libere perdão. Quarta coisa que pode nos afastar de Deus. A terceira é a falta de perdão. E a quarta é a indiferença espiritual. Tiago 4, verso 8. Achegue-se a Deus e Ele se achegará a vós. O que Tiago está nos ensinando? Se nós buscarmos Deus, Deus vem ao nosso encontro. Porque nós precisamos entender uma coisa. O céu já se moveu ao nosso favor na cruz do Calvário. Deus já entregou seu Filho unigênito por todos nós naquela cruz. Se nós hoje buscarmos ao Senhor de todo o coração, nos achegarmos a Ele, Ele vai se achegar a nós. Então, às vezes Deus se afasta de nós porque nós lotamos demais a nossa agenda. E aí, sabe o que acontece? Deus, Ele não quer ser prioridade na minha e na sua vida. Pastor, como assim Deus não tem que ser o primeiro lugar? Não. Deus tem que ser o centro da nossa vida. Deus não está brigando, Deus é muito grande para caber na nossa lista de prioridades. Deus não tem que ser prioridade, Ele tem que ser o centro. Entenda isso. Quando Deus é o centro, do centro é onde emana toda a energia. O tabernáculo era montado e havia 12 tribos. E o tabernáculo era montado no meio das 12 tribos de Israel. Mas o que isso tem a ver, pastor Wagner? O tabernáculo representa a habitação de Deus no meio do povo. Aquele ato simbólico das 12 tribos se espalharem 3 para cada lado e deixarem um tabernáculo no centro, significava que Deus era o centro daquele povo. Aí vem o Salmos 46, como nós ministramos já alguns dias aqui atrás, e diz, Deus está no meio dela e não será abalada. Entenda, Deus tem que ser o centro da nossa vida. A Bíblia diz em 2 Crônicas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, escute isso aqui, se humilhar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, sararei as vossas feridas, perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra. Se você se voltar para o Senhor hoje, com o coração sincero, pedindo a Ele a graça dEle, a misericórdia dEle, eu tenho certeza que, como aconteceu com o filho pródigo, irá acontecer com você. Ao ver de longe, diz a Bíblia, que o pai foi ao encontro do filho. Ele restituiu anel, ele restituiu roupas, ele restituiu sandálias. Sabe o que estava dizendo ali? Você é bem-vindo na minha casa, mas não de qualquer jeito. Você tem que ter as vestes de quem é de casa, o anel de quem é de casa e as sandálias de quem tem casa e de quem tem pai. Deus quer mudar a sua história. Amém? Vem estudar comigo. Aqui vai aparecer para você o meu curso Método Pregadores que Tocam Vidas. Meu objetivo aqui é te ajudar a entender a Bíblia e explicar a Bíblia para outras pessoas, da mesma maneira que eu explico aqui para você.
É um valor simbólico de R$ 49,90. Se você adquirir, você vai estar apoiando também o nosso ministério aqui no YouTube. Deus te abençoe, curte, comente e compartilhe esse vídeo para 3 pessoas. Entra na nossa comunidade no WhatsApp. Os links estão aqui no primeiro comentário fixado. Forte abraço.